Na segunda-feira, a Lariana já me passou o atendimento que a gente está fazendo. Pessoal, já dei um start aqui na gravação, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só ajeitar aqui. Não, entrei na sala de aula. Então, pessoal, última aula. A gente falou, se eu não me engano, acho que foi da atividade 4. Mas vou só confirmar aqui. Isso mesmo. A gente falou, eu falei da análise da atividade 4, ou seja, já finalizamos aqui, né, a análise de todas as 4 atividades, né, contando com o fórum, né, atividade 1, atividade 2, que é a 3, né, está numerada como 3, e atividade 4. Dei uma olhada aqui, já estou corrigindo aqui a tarefa de vocês, eu vou verificar porque vocês já retornaram antes mesmo, né, do presencial aí, vocês já retornaram com antes mesmo do EAD, né, do presencial, tá? E eu vou fazer as publicações das FOs de vocês, tá bom? Tá correndo de acordo aqui com o planejado. Então, assim, eu tava fazendo o planejamento aqui das próximas 2 UCs, né, que fecha o módulo 1. E como você, principalmente vocês aqui, eu vi que vocês têm bastante aula, né? E a gente já está na aula, na 6ª aula. Falamos um pouco da teoria no início, depois já falamos, cada aula a gente foi falando a segunda do fórum, depois a da atividade 1, a 3 e a 4. Então, para aproveitar que na próxima UC é segurança em eletricidade, ó. Dia 10/3, né? Ainda vocês têm praticamente um mês, né? O mês 2 e o iniciozinho dele para finalizar instalações prediais, tá? Aí, em outras turmas, é até menor a quantidade aqui de aula. Então, para agilizar o nosso trabalho aqui, eu vou falar de um assunto assim muito importante, que é o prontuário das instalações elétricas. Prontuário das instalações elétricas, pessoal, aproveitando que a gente está na primeira UC sobre instalações prediais, né? Depois, no próximo módulo, depois que terminar o projeto predial, né? Já vamos entrar com instalações elétricas industriais, né? Então, no que tange a instalações elétricas, o prontuário, e principalmente quando é uma instalação industrial, um comércio grande, né? Predial também, quando é condomínio horizontal, quando é condomínio vertical. Você precisa elaborar o prontuário das instalações elétricas. Infelizmente, pessoal, não é só no curso técnico que esse assunto é pouco abordado. Principalmente no curso que ele deveria ser amplamente abordado, algumas instituições aí, muitos profissionais, por serem professores apenas, né, professores de carreira, não estão inseridos no mercado, eles não têm esse tino para falar sobre o prontuário das instalações elétricas, sabe que é algo cobrado lá dentro da NR10, mas assim, nunca viu. Então, para a gente já adiantar segurança em eletricidade, né? Lembrando aqui, ó, eu vou acessar aqui o site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Não se preocupe, eu vou acessar novamente lá quando a gente chegar em segurança e eletricidade.
Aí eu vou adiantar, já que a instalação é elétrica, eu vou adiantar aqui, nós temos aqui o site do Ministério do Trabalho e Emprego, existem as normas regulamentadoras, antes da gente, né, ter a próxima UC, que vai ser a partir do dia 10/3, né, de segurança e eletricidade, eu já vou dar um preâmbulo sobre toda atividade, seja na mecânica, na elétrica, pneumática, hidráulica, tudo que você pensar de serviço que existe, de vendas, né? Não estou falando só serviço operacional, né? Que é você realizar uma manutenção, realizar uma construção, igual é um eletricista, igual é um eletrotécnico e um engenheiro especializado, né? Por exemplo, eu sou especializado em comunicações móveis, né? Comunicação celular, comunicação por satélite. Eu tenho também especialização em energias alternativas. Eu fiz 3 especializações lá na Faculdade de Engenharia Elétrica. E a minha terceira e a que eu mais utilizo, né, que eu trabalho, é a especialização em sistemas elétricos de potência. Então, você lá no final da faculdade, você escolhe algumas matérias específicas as quais você pretende, né, seguir, né, na área da elétrica. Na elétrica, dentro da elétrica, você pode seguir até computação, né? Você pode seguir automação, telecomunicação, vixe, tem muita coisa. Então eu resolvi pegar um pouco de tudo. Na época, celulares estavam, né, era uma novidade, estava ali acontecendo, já tinha saído o iPhone 1, né? Foi uma revolução. E daí eu resolvi pegar a especialização em comunicações móveis, né? Já que era novo, né? Diferente da comunicação, né? Da telefonia fixa. Resolvi pegar. Já se falava em placas solares, né? Energia alternativa, por isso que eu peguei essa segunda especialização. E a terceira, que era a mais óbvia, né? Tem um professor, ele dava aula também, se eu não me engano, na Federal, e ele trabalhava na na concessionária local, na época era a Celg Distribuição. Então ele falou, olha, para você se diferenciar nessa área, né, da engenharia elétrica, estude e tente trabalhar com sistemas elétricos de potência. Foi isso que eu fiz. Eu trabalhava no escritório de engenharia e também trabalhei numa construtora, né, como fiscal de redes elétricas, não é rede de telecomunicação, não, redes elétricas, né, de distribuição. Aí foi aí que eu aproveitei a especialização que eu fiz. Então, as normas regulamentadoras, pessoal, todo tipo de trabalho, telecom, elétrica, vendas, tudo, logística, tudo é regulamentado pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Recentemente, o Ministério ele virou uma pasta do Ministério da Economia, né? Ele tinha perdido, foi cerca de uns 4 anos, ele ficou sendo uma subpasta, né, do Ministério da Economia, né? Que era quem cuidava era o Paulo Guedes, né? E depois ele voltou a ter o status de Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tanto que no site nem mudou o domínio, continuou MTE, né? Mas é importante, pessoal, aqui vocês veem essa matéria em segurança e eletricidade. Se você for seguir o caminho da engenharia elétrica, né? Você vai ter uma matéria que tem mais ou menos esse nome: Introdução à Engenharia de Segurança. Inclusive, minha quarta especialização é Engenharia de Segurança. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Então, toda a área, né, a segurança do trabalho, ela está envolvida. Por quê? Por que que essas, para início de conversa, né? Por que que essas normas foram criadas? Elas foram criadas porque todo o trabalho, né, todo o labor aí tem um risco. E eles têm uma lista que chama CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Então, para o eletricista, para o engenheiro eletricista, né, para o eletrotécnico, estou puxando a sardinha mais para o nosso lado, existe
um número relacionado à sua ocupação, né? Eu utilizo dois números, né? Eu sou desculpa, gente. Eu sou docente, né? Ou seja, professor, né? No curso técnico aqui com vocês, no curso de capacitação para eletricista, no curso de engenharia elétrica, né? Eu tenho um número lá que representa o CBO de professor, de docente, né? Eu também utilizo outro número que é o CBO de engenheiro eletricista, de engenheiro de segurança do trabalho e por aí vai. Até teve uma empresa aí que eles erraram lá, colocar na minha carteira que eu trabalhei como engenheiro de produção, né? Aí depois eu fui lá e corrigi eles, ó, não foi engenheiro de produção, não, aqui é engenharia e segurança do trabalho, né? Então, pessoal, todo e qualquer trabalho existe um risco. E esse risco está ligado, né, à função, é inerente àquela função que você faz. O risco, por exemplo, da elétrica é naturalmente você tomar um choque, seja da baixa tensão ou da média ou até da alta tensão, né? Então, existe o risco quando você trabalha com eletricidade, que é o choque. Mas existe uma medida de segurança, né? Que eu posso utilizar um equipamento de proteção individual, uma luva, um calçado. Eu posso utilizar um sistema de proteção coletiva, um lençol de borracha bem grossa colocado em cima da rede de distribuição, que ele restringe o raio de risco, né? Chamado raio de influência do campo eletromagnético. Então, são medidas para que eu consiga trabalhar com a eletricidade, né? Diminuindo, né? O pessoal fala dirimir, né? Dirimir quer dizer diminuir, diminuindo o risco ou até mesmo anulando esse risco. Então, a norma regulamentadora, ela é importante para a empresa que você trabalha, porque ela tem que seguir, para você, trabalhador, né, que está no mundo do trabalho, para você seguir essa regra, né? Então, por que que já a instalação, eu já estou fazendo dois motivos, porque vocês têm bastante aula em instalação, né? E eu vi que vão ser poucas em, em- em segurança e eletricidade. Já estou aproveitando que a NR10 fala de segurança em instalações elétricas e a gente iniciou, né, aqui no curso técnico, instalações elétricas prediais, né? Então é um assunto oportuno, né? Então, ó, vamos lá, a que interessa, que é a NR10, ó. Você coloca lá MTE, né, Ministério do Trabalho e Emprego, NRs, né? Aí vão aparecer todas. Atualmente temos aqui, ó, cerca de 38, né? Essa daqui é a mais nova aqui, ó, sobre manejo, né? Ó, manejo de resíduos urbanos sólidos. É justamente o que que você vai fazer com esse resíduo sólido, né? Você vai jogar no mato, você vai reaproveitar, ele vai virar combustível, né? Ele vai virar um produto reciclado aí, não sei. Então existe uma norma para quem trabalha, né? O pessoal que faz a limpeza pública é um dos públicos alvo aí dessa norma regulamentadora do trabalho, tá? Então temos atualmente 38 normas, né? Existe uma comissão, né? Eu trabalhei, o dono do escritório que eu trabalhava, até hoje eu trabalho com ele. Ele é um membro aqui da Agência Goiana de Engenharia de Segurança do Trabalho. Como membro, ele faz análise todo ano, no caso da NR10, por exemplo, ou outras que forem aí, relevantes aí para a área dele e ajuda, né, ampliando essa norma ou até criando novas normas. Quando eu entrei para fazer engenharia de segurança, na época existia só até espaço confinado, né? Então, desde 2011 vem o quê, ó? Apareceu a 34, que não é bem conhecida, a 35 que é bastante conhecida aí, trabalha em altura, né? Todo e qualquer trabalho acima de 2,5 metros aí, né, pela norma aqui,
já posso considerar que é trabalho em altura e eu tenho que utilizar um sistema ali de ancoragem que quando o trabalhador ele caia, ele tem a queda em altura, né? Ele consiga não ser arremessado no chão, não sofrer o impacto. Então, existe todo um sistema de ancoragem, um sistema de segurança, tá? Então, o que que seria esse prontuário aqui, ó? E aí você vem aqui, NR10, né? Você baixa aqui, ó, tem esse aqui eu vou falar mais para frente. Esse é o texto clássico aqui, ó, da NR10, né? Já baixei ele aqui, já deixei ele aqui já pronto para a gente não perder tempo aqui baixando, tá? Depois a gente dá uma olhada, né, melhor aqui. Então, o que que tem a norma, essa NR10 aqui, né? É segurança em instalações elétricas, né? E serviços em eletricidade. Tudo relacionado à instalação e serviços, como projeto, né? Projeto, construção, que é a execução propriamente dita, né? Manutenção. Essa norma, ela serve para esse propósito, né? Então, a 10, os seus itens aqui, né? Ele sempre começa com 10, se for máquinas e equipamento, que é NR12, vai começar com 12 e assim por diante, tá? Então, todas as normas têm o seu número aqui característico, aí você já começa com o objetivo, para que ela serve e campo de aplicação, né? Tudo relacionado à elétrica, segurança elétrica, eu vou deixar lá para segurança em eletricidade, a gente abordar esse assunto aqui. Vamos lá para o item 10.4, que é o item a interesse. Vou até deixar tudo grifado aqui. Interesse nosso aqui em instalações elétricas, né? No caso aqui predial, e ela vale também para instalações elétricas industriais, né? Instalações do CEP, por aí vai. Mas mais ainda para instalação predial multifamiliar. Por isso que eu já vim aqui, eu sempre mostro a norma antiga da Celg Distribuição, que ela é bem organizada, né? É, mas assim, para título de curiosidade, né, de interesse, eu sei que em algum momento, ai, professor, de onde que você tira essa norma aqui, por exemplo, a NT 001 aqui da Equatorial Goiás e a NT 004 da Equatorial Goiás? Onde você tirou? O senhor comprou, né? Normas técnicas, né, de distribuição, né? No caso aí para elétrica, são normas baseadas nas NBR. NBR, por exemplo, essa aqui, ó, a 001 aqui é de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, né? Então, tudo no que tange a fornecimento elétrico em baixa tensão diretamente lá do poste, é essa norma aqui. Por exemplo, né, residências unifamiliar, que o pessoal chama, né? O pessoal lá da Civil chama unifamiliar. O pessoal aqui da elétrica costuma chamar de unidade com C, unidade consumidora, né? Consumidora de quê? De energia elétrica. Então, o pessoal da Civil, né, quando faz um projeto aí de uma casa, né, uma casa popular aí, né, costuma chamar de unidade unifamiliar. Quando constrói um prédio, unidade multifamiliar, né? Um condomínio vertical, um prédio, um condomínio horizontal, condomínio de casas, né? Condomínio fechado. Já o pessoal da elétrica chama de unidade consumidora, e essa norma ela se presta a mostrar os padrões, né, de fornecimento de energia. A interesse, a gente pega direto da baixa tensão, faz um ramal aéreo ou um ramal subterrâneo e fornece energia para uma residência, né? Existe um nível de carga, né, para cada tipo de instalação, monofásica, bifásica e trifásica. Beleza? Professor, porque onde o senhor pegou? Eu vim aqui, ó, no Google aqui, ó,
digitei normas técnicas Equatorial Goiás. A Equatorial, ela está no Pará, ela está lá em Rondônia. Se não me falha a memória, também está no Mato Grosso. Ah, não, acho que é Energisa. Mas no Pará, em Rondônia, eu tenho certeza que tem. Por isso você tem que pôr Goiás. Ela leva você para esse site. Aí você vem aqui, ó, normas técnicas de conexão, né? Aí aparece aqui, ó, equatorial, né? Em transição vigente. É porque eles estavam usando as normas da CELG, as que a Enel, né? A interesse aqui, né? É uma turma aqui de Goiás, né? Para vocês saberem, antes era CELG, né? CELG Distribuição. Depois, né, da privatização aí, passou, né, era do Estado, né, passou a ser a Enel Distribuição, né? A Enel perdeu a licitação, perdeu o contrato, e quem assumiu agora é a Equatorial Distribuição. Então, tudo relacionado à distribuição de energia, quando eu falo distribuição de energia, são redes rurais, redes urbanas. E que rede rural, que rede urbana é essa? A rede urbana, por exemplo, é o poste que você vê na rua que sai de uma subestação e energiza, né, a parte de média tensão, chamada lá é, a 13,8, o padrão 13,8 kV, né? E a baixa tensão, né, a interesse, o 220 volts aqui, Goiás, né? Tem 127, mas eu confesso que eu não conheço. Ouvi dizer que tem, né, aqui em Goiás, mas não conheço. Eu até onde eu sei aqui o padrão é 220, né? Mas se a Equatorial colocou a tabela aqui, deve ser porque tem, né? Ou ela está se preparando caso venha a ter, né? É melhor você ter todas as opções do que, né, não prometer tudo e não entregar nada, né? Você entrega o padrão de 220, que é o que vocês vão estão vendo na tela aqui, né? E tem o de 127, que, se eu não me engano, tá aqui, ó, tá aqui na frente. Beleza, então quer dizer que eu peguei, ele pega lá da 14039, da 5410, pegou de várias normas brasileiras, né? As ABNTs aí que eu expliquei aí em aulas anteriores, lá no módulo básico, em leitura e interpretação de desenho. Aí o que que a concessionária de energia faz? Ela compra, né? Ela pega essas normas brasileiras e compila um material para a área, né? No caso aqui, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, tá? É, Tem aqui o em média tensão também, né? Depois eu vou baixar aqui para vocês verem, né? Mas a princípio eu até achei a tabela que eu estava precisando para mostrar, para a gente fazer a conexão com o prontuário das instalações elétricas, tá? Então, esse aqui é o site. Depois vou deixar aqui o link para vocês lá na aba de aulas aqui, né? Como eu sempre faço, né? Materiais extras, links, eu deixo tudo, peço lá para o monitor de vocês, né? No caso, para a Letícia, né? Que é a monitora e oficial aí de Catalão, né? Para fazer essas postagens. Então, eu peguei aqui a 001 aqui, ela trata, né, de fornecimento direto para residências, né, que tem uma carga. Quando eu falo carga, potência baixa, tá? Aí vocês vão entender esse baixo é quanto, é que valor. Temos o valor aqui. Daqui a pouquinho vou mostrar. Aí nós temos a NT004, que também, ó, se você for olhar aqui na parte de cima aqui, ó, ela fala de fornecimento de energia elétrica, né? Ela não fala baixa tensão, mas é baixa tensão também, né? Fornecimento de energia elétrica a edificações de múltiplas unidades consumidoras. É baixa tensão, mas quando eu tenho um condomínio vertical, um condomínio horizontal, eu tenho um acúmulo de carga porque, por exemplo, já morei num prédio lá que eram duas torres, tinha 25 andares e quatro apartamentos por andar.
Ou seja, né, você pegar o 4 vezes o vezes o 25 aqui, ó, só uma torre já tem 100, ó. Aí 4 vezes o 25, 4 apartamentos por andar, né? E tem 25 andares aqui, ó. Ó, já deu 100. E lá tinha duas torres. Ou seja, eu tinha, né, nas duas torres, cada uma 100. Ou seja, no total, eu tinha 200 residências, né? Em uma área ali, né? Lá tinha subsolo, né? Subsolo e a parte de estacionamento em cima, né? Para comportar a garagem. E algumas era até, chama garagem de gaveta, cabiam dois carros. Então, pessoal, é muita carga. A saber, esse condomínio, ele tinha um transformador próprio, um transformador de 500 kV, né? Então, ele já não pega energia direto da baixa tensão, né? Por isso que ele nem é baixa tensão, mas ele nem cita aqui, ó, fornecimento de energia elétrica a edificações de múltiplas unidades consumidoras, né? Então, eu não estou fornecendo energia só para uma residência. Eu estou fornecendo energia para 100, 200 residências aí ao mesmo tempo. Então, por padrão, eu preciso ter, a gente vai ver isso melhor especificado aqui, lá em projetos, né, instalações industriais, mas eu gosto de falar mais em projetos elétricos industriais. Mas para vocês saberem, projetos elétricos industriais e fornecimento de energia para múltiplas unidades consumidoras, eu preciso ter um transformador próprio. Aí tem um processo que chama você fazer a aprovação na concessionária, né? Essa aprovação precisa fazer uma anotação de projeto, uma anotação de responsabilidade técnica que um eletrotécnico ou que um engenheiro eletricista faz, né? Você faz RT da carga, né, do transformador que você vai pedir para essa unidade multifamiliar, né, múltipla unidade consumidora e esse condomínio. Então, diferentemente, ele não vai pegar energia da baixa tensão, vai puxar do ramal aéreo da baixa tensão. Ele vai pegar essa energia de um transformador e é um transformador próprio. Uai, professor, já que o senhor falou aí, da onde é que vem a energia? É, essa que o senhor falou da baixa tensão, ela vem de algum lugar, né? Ela vem do transformador. Só para vocês não ficarem perdidos, por exemplo, eu pego 2 quarteirões, coloco um transformador para ele fornecer energia para essas 35 casas que tem nesses 2 quarteirões. Eu estou chutando aqui, vamos supor, 40. Vamos pegar um número redondo aí. Vamos supor que eu tenho 2 quarteirões e eu tenho 40 casas. Então, eu vou colocar um transformador, geralmente é um de 75 kVA, ou um de 112,5. Lá, quando a gente chegar na parte de sistema elétrico, eu vou explicar o porquê disso. Mas só entenda que a gente coloca um transformador para atender várias residências, só que ele não vai atender diretamente as residências, ele vai energizar a baixa tensão que serve a essas residências, né? Então ele vai ficar num ponto ali numa rua, esse transformador, e fornecendo energia para aquele circuito desses 2 quarteirões. Fechou? Beleza, entendi, professor. Então quer dizer que essa aqui é para baixa tensão uma casa, né? Uma unidade consumidora, e essa 004 aqui são para várias residências, né? Um kitnet, um prédio aí de apartamentos, um condomínio horizontal, né, de casas aí pequeno, né? Beleza, mas onde é que entra esse tal de prontuário de instalações elétricas? O prontuário, pessoal, ele entra no seguinte. Lembra que eu falei, essa aqui é a NR10, a gente vai ver melhor ela lá em segurança, né, em eletricidade, mas a norma de segurança para você que trabalha, né, o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista,
ou qualquer pessoa, né, tem um técnico em refrigeração, ele mexe com energia, quando ele puxa um ponto de força para um freezer, né, vamos supor que ele trabalha para a Ambev, né, e esse funcionário, esse técnico de refrigeração que trabalha para a Ambev, o pessoal faz as vendas, né, não só a própria Ambev, mas outras empresas, como a JC Distribuição, né, faz as vendas e aí, por exemplo, no boteco na rua tal, eles fornecem os refrigeradores para você colocar cervejas, né? Lá da marca lá que eu citei, né? As bebidas, né? Refrigerante, energético e por aí vai. Então, esse técnico vai lá, eles fecham um contrato, né? Compram um lote daquelas bebidas aí, né? Aí eles fornecem, né? Junto com esse pacote, fornece os refrigeradores, né? Para fazer a propaganda, para mostrar, para acondicionar e poder, né? Fornecer, vender ali para o cliente no varejo, né? Compre atacado e vende para o cliente ali no varejo. Então, o técnico de refrigeração ele dependendo, ele tem que fazer às vezes de um eletricista, né, para energizar aquele refrigerador que ele leva para aquela pequena, para aquele estabelecimento comercial, a mercearia, né, ou até um supermercado grande aí, né, um Tatico aí da vida, né, um Barão, um Açaí, por aí vai. Então, ele faz a manutenção e ele, se ele mexe com elétrica, ele precisa fazer esse treinamento, né, o de NR10. Beleza. E essas empresas, né, esse supermercado, né, esse grande comércio, pequeno comércio, residências, né, que estão em um condomínio, ou seja, num prédio de apartamento, igual essa que eu citei, né, transformador de 500 kV, né, para cuidar de 200 apartamentos, né, fornecer energia para 200 apartamentos. Aí por isso que eles têm medição própria, é como se fosse ali uma cidadezinha própria ali. Então, existem critérios, né, que essas instalações, né, elas têm que ser construídas e pautadas nessas regras, né? E existe o critério aqui que está no item 10.2.4, né? Estabelecimentos com carga instalada superior a 75 quilowatts, né? Agora a gente vai utilizar o que a gente aprendeu lá em eletricidade básica, né? Lembra que a gente viu sobre circuitos de instalações elétricas em tensão e corrente contínua, tensão e corrente alternada? Lembra que tensão e corrente alternada, nós vimos o conceito lá de impedância, né? Reatância indutiva, né? Para equipamentos indutivos, por exemplo, um transformador, um motor elétrico, né? A máquina elétrica em modo motor elétrico, né? Resistivo, né? Basicamente equipamentos dedicados a aquecimento, chuveiro, que é um aquecedor de passagem, o boiler, que é um aquecedor de acumulação e por aí vai. Então, se esse estabelecimento, né, essa UC, essa unidade consumidora, tiver uma carga superior ao de 75 quilowatts, ele tem que constituir, ou seja, criar e manter esse prontuário das instalações elétricas, né? Então, se ele tiver a carga superior, beleza, mas quem que tem? Uma residência, professor, ela tem essa carga superior a 75? Não. Uma residência aqui, ó, nós temos o padrão monofásico, temos o padrão, vou pegar aqui, ó, tensão 220 volts barra 380. Sempre, pessoal, quando você vê isso aqui, o equipamento 220, a tensão menor é a tensão monofásica, né? Então, uma fase tem 220. A segunda tensão que aparece aqui, ó, esse volt aqui, ó, essa unidade de medida, é tanto do 380 quanto do 220, tá? Então, essa unidade de medida aqui, ela serve mostrando que o monofásico, né, é 220 e o bifásico, duas fases, é 380. Para eu saber
qual que é a tensão de um circuito trifásico, onde o monofásico é 220, eu pego a tensão bifásica, o 380, multiplica por raiz de 3 e você vai achar 660 aproximadamente. Mas é um padrão, viu? Uma vez um aluno perguntou, eu mesmo perguntei para o professor na época, quando eu fazia engenharia elétrica, professor, por que que bota monofásico e bifásico e não bota o trifásico? Sendo que a gente fala mais de monofásico e trifásico. Falei, verdade. E eu respondi a mesma coisa que o João de Oliveira me respondeu, né? Ele falou que é um padrão, né? Um padrão aí, e que a maioria dos erros que tinha na engenharia elétrica, que tinha na eletrotécnica, que dirá, né? Se tinha na engenharia elétrica e no técnico, imagina para o eletricista, né? Era essa interpretação errônea que todo mundo faz. Outra interpretação errônea é a gente achar que existe a energia 110. Na verdade, ela é 127 volts. A única que eu sei que existe nesse valor, né, próximo e é 100 volts, é lá na China, não, no Japão. Eu tenho um colega aí que morou, ele casou aí com uma japonesa, morou um tempão lá no Japão, né? E ele diz que lá a tensão é cravada 100 volts, né? Então, tirando esse caso, é 127 volts, viu? Então, vai aparecer igual aqui, ó, tá na tabela 2, ó. Tabela 2, ó, instalação, ó, dimensionamento do ramal de ligação e entrada de instalação 127/220. Quando tem 110, pessoal, é porque foi um erro mesmo, é um erro técnico, né? Eu já vi especificação aí de resistência elétrica de chuveiro, livros aí conhecidíssimos, aí eu não vou falar o nome aí para não, né, para dizer, ah, não, ó, esse profissional aí que escreveu esse livro, ele tá errado, né? O problema é que a gente aprendeu errado. Eu mesmo, lá na universidade, lá no meio do curso, é que eu fui descobrir que esse 110 aí é porque o povo pega o 220 e divide por 2, né? Por isso que criou essa lenda urbana aí, né? Junto com o Candyman lá, o 110 volts, né? Beleza, professor. Então, quer dizer que esse tal, eu vou até colocar aqui de lado aqui, ó, para a gente manter o foco aqui, ó. Quer dizer que esse estabelecimento comercial, esse dito, esse estabelecimento com carga, ou seja, essa unidade consumidora, seja ela residencial, né, comercial, industrial, ela tem que ter primeiramente a carga superior a 75 quilowatts, né? A gente está vendo aqui, ó, em quilowatt, beleza. Residências aqui, ó, por exemplo, o padrão Equatorial Goiás aqui, ó, na NT01, para uma única unidade consumidora, nós temos o padrão monofásico. De cima para baixo, a gente vai contando aqui. Isso aqui é o M1, M de monofásico, 1 de categoria 1, que tem a carga, essa unidade consumidora tem carga instalada até 4.000 watts, né, ou 4 quilowatts, ou seja, muito abaixo dos 75. Então quer dizer que essa residência, ela necessariamente não tem que criar e manter esse tal de prontuário. É verdade. E, infelizmente, né, essa não cobrança aí, né, ela acarreta problemas aí, a gente vai falar melhor lá em segurança e eletricidade. Então temos o M1, M2, M3, né, até 12 mil watts você pode ser monofásico categoria 3, tá? Já pula para o trifásico aqui, ó, segundo a tabela da 004 aqui, ó, o T1, ó, de 12.000, né, a 20.000 watts de potência. T2, ó, de 20.000 a 30.000. O T3 de 30.000, na verdade, eles não colocaram o valor exato, né? Mas nessa da Celg mostra, né? Até 30.000, aí, por exemplo, o T3 é de 30.000,1, né? Ou seja, 30.100 watts, é o categoria T3, né?
E, por fim, o T4, né? Temos até o T5 aqui, ó, que inclusive o T5 é a carga de 75 quilowatts. Então, teoricamente, esse consumidor aqui unifamiliar, o T5, ele precisa constituir e manter esse prontuário das instalações elétricas. Mas na prática não acontece isso, viu? Vou explicar o porquê. Então, professor, peraí, então se uma unidade consumidora, ela não, normalmente ela não tem essa carga, então quem que vai ter que seguir essa regra, né? Cabelinho na régua, nego Ney. Quem que vai ter que seguir essa regra aqui? Por isso que existe a NT 004, né? Aqui, ó, fornecimento de energia elétrica a edificações baixa tensão, só que por intermédio de um transformador de múltiplas unidades consumidoras. Então, aqui, ó, a saber, aqui, ó, vou deixar registrado a norma NT 004 na página do arquivo, ó, 134 de 227. Eu dei aqui uma procurada antes, porque senão ia ficar difícil. São 227 páginas, né? Temos aqui a tabela 32, que fala, ó, dimensionamento de condutores de proteção para cargas de instalação de uso comum, ó, condomínio, né? Com até 300 kVA. Antigamente, né, pelo menos na norma, né, na antiga aí, a gente tinha um padrão até 500, tá? Mas vamos nos ater a esse padrão. Espera aí, professor, esse daqui, ó, 75, e fala que é superior. Então, o transformador maior, superior a esse 75, é esse de 112,5 ou 112,5 kV. Ah, então quer dizer que se eu sou um condomínio vertical, horizontal, e eu tenho um transformador a partir de 112,5, ó, temos o de 150 kVA, né? Lembra que quando a gente fala kVA, eu estou considerando não só a carga instalada, mas eu estou considerando a carga reativa. Lembra que para uma máquina elétrica, seja como gerador para enviar os elétrons livres na hora que você fecha o circuito e que você utiliza energia, né? Seja para a máquina elétrica em modo motor girar sozinha, né? Por que que ela gira sozinha? Professor, ouvi dizer que existem duendes, né? Duendes mágicos que fazem o rotor girar sozinho. Ele fala Shazam e ele gira sozinho. Não, não é verdade, né? Existe um efeito eletromagnético, existe um vetor força que vai aparecer nesse rotor e ele vai girar. Não tem forças ocultas, né? Forças das trevas, da luz, Jedi ali girando sozinho, não, né? Existe, né, uma teoria física, existe um vetor força que brota ali no rotor. Então, para essa força misteriosa, né, aparecer e fazer com que o motor ali, um quarto de CV, ele gire e faça o recalque ali, né, de um poço artesiano, ou lá da bomba da piscina, ou do motor ali do portão, né? Existe uma energia que ele tem que criar, que é que ele tem que consumir, né? É energia reativa, né? Então, a gente aprendeu lá em eletricidade básica, né? Que em circuito de tensão em corrente alternada existe a potência ativa. Por isso que aqui ele já fala da potência em kVA, né? Aqui ele só está contando a que realiza trabalho, né? Mas, a priori, se o estabelecimento, né, o multifamiliar e o condomínio tem 112 até 300, né, ou maior, né? Por exemplo, a JC Distribuição ali tem, não, eu não lembro de cabeça. A Jaime Câmara, por exemplo, tem 3 transformadores de 500, tem 1.500. A Mabel ali, só um moinho tem um de 1.000, né? Um transformador só de 1.000, e se eu não me engano, tem uma unidade lá que são 3 transformadores de 1.000, ou seja, 3.000, né, kilovolt-ampere, né? É monstro. Então, ele tem essa energia reativa, né? Tem energia
que realiza trabalho, e a união dos dois, né, é a energia aparente, né? A aparente aí que realiza trabalho. Então, esse tipo de estabelecimento, né, acima, começa do 112,5, né, que tem um transformador próprio, ele precisa criar e manter esse prontuário das instalações elétricas, né? Ah, beleza. Aqui, ó, a gente já está próximo aí do final da primeira parte dessa aula aqui, né? Beleza, então ele tem que criar, eu tenho 112,5, eu tenho que criar e manter esse tal de prontuário é, atualizado, né? E criar ele, né? Contendo além do disposto, antes da gente falar dos itens, né? Que a gente geralmente aborda na parte 2, né? A gente vai ver esse item, né? Além do item 10.2.3, no mínimo, a linguagem da segurança do trabalho, o pessoal utiliza muita linguagem jurídica. Então, essas letras aqui são as alíneas. Cada linha dessa é uma regra, né, ou um conjunto de regras que esse estabelecimento aqui, né, essa unidade consumidora multifamiliar, né, ou essa indústria, ou esse grande comércio, né, tem que ter. Próxima aula, vamos falar cada um deles, né? Hoje, né, eu tive que fazer essa introdução aqui. Vamos falar desse subitem aqui, né? O que que, além de ter a regra aqui, ó, da linha A, B, C e D até o G, né? Eu tenho que ter nesse subitem aqui, ó. 10.3.2. As empresas são obrigadas, não é se ela quiser, não. É obrigação com, né, o risco, né, de ser responsabilizado civil e criminalmente por não manter, né, não ter esse mínimo aqui. O que que é esse mínimo? Manter os esquemas uniais, sei esquema, né, jogatina, né, tigrinho, né, professor? Não. Esquema unifilar é o diagrama unifilar. Ele é o resumo da instalação elétrica. Ele fala o que está chegando na instalação elétrica e fala aqui essa instalação elétrica está servindo. Quais os equipamentos que ela serve? Atualizados, né? Então, esse tal de esquema unifilar tem que estar atualizado, né? Dos seus estabelecimentos, né? Das suas unidades, com especificação do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Demais equipamentos e dispositivos de proteção, por exemplo, disjuntores, se utilizar um fusível tipo H, né? Um elo fusível, dependendo, geralmente é lá no transformador, né? Então tem que ter a especificação deste no diagrama unifilar. Vou pegar um exemplo aqui para a gente fechar com chave de ouro aqui nessa aula. Vou pegar emprestado lá da UC de projetos industriais. Eu vou pegar aqui emprestado aqui da JC Distribuição, um projeto completo, né? E vocês vão ver o que que é esse mínimo. Então quer dizer que, assim, a priori não precisa ter o projeto. Vocês vão ver que no final das contas precisa. Mas se não tem esse projeto, pelo menos para ajudar, para tirar o pé da janta do eletricista, principalmente, que é o ponta de lança, né? Do eletrotécnico e do engenheiro, né? Porque senão, por exemplo, o eletricista, o engenheiro, o eletrotécnico, eles não são adivinho, não são bidu, né? Você precisa ter um projeto, pelo menos um diagrama para ele saber o que que tem na instalação, porque senão ele vai ter que fazer uma verificação e criar um projeto que chama as built do elétrico, como construído do elétrico. Então, ó, esse item 10.3 ou 10.2.3, ele está falando que tem que ter pelo menos esse diagrama aqui, ó. Vou até aumentar ele um pouco. Então quer dizer que só esse aqui é o projeto completo dessa prancha aqui, ó. Tem mais prancha. Mas vamos supor que o projeto fosse só essa prancha. Tá vendo que tem detalhe do transformador, né? Tem detalhe da medição geral, tem detalhe da caixa de aterramento, né? A caixa de inspeção, detalhe do sistema utilizado aqui, ó, o aterramento TNS,
o terra neutro comum aqui, ó, o próprio desenho mostra, né? O terra e o neutro, eles estão curto-circuitados, ou seja, estão juntos lá no quadro de distribuição, mas lá na medição eles estão separados. Ah, não, é o contrário, eles estão separados na medição, né? Junto na medição, mas separado lá no quadro de distribuição dentro lá do estabelecimento comercial. Então, esse aqui é o projeto inteiro, ó, com carimbo, né? Nome do projetista, nome do RT, nome da empresa, diagrama, o quadro de queda de tensão. Mas no mínimo ele tem que ter esse diagrama. Tá vendo que ele é um resumo, ó? Tá falando que tá vindo lá da média tensão, ó, cabo de alumínio com alma de aço, uma rede 13.8. Tá mostrando que tem uma chave fusível aqui, ó. Classe de tensão 15 kV é para 13.8, viu? O elo fusível é o 12K, né? Esse K aqui é a curva de atuação. Se ele tiver motores, e essa indústria aqui tem muitos motores, né? Tem, tem máquinas refrigeradoras aí, né? Tem muita máquina elétrica lá rodando, né? Muito motor, né? Então ele precisa de uma atuação mais lenta, porque senão vocês vão aprender lá em instalações elétricas industriais que o motor ali, né, a máquina elétrica em modo motor, na partida, a corrente dela, ela aumenta, né, aumenta cerca do transitório que eles chamam, né, que é bem rápido ali, né, cerca de milissegundo às vezes, chega na ordem de 8. Tem bibliografias, a maioria fala de 8 vezes a nominal. Existem poucas bibliografias que defendem que tem máquina que chega até 10 vezes a nominal. Mas o que eu mais tenho visto aí, né, nessa a minha vida aí nessa indústria vital é que a maioria é 8 vezes a nominal. Ou seja, se a corrente é 8 amperes, ela vai chegar, né, a 80 amperes na partida e depois ela diminui. Então ela tem que ser uma atuação lenta para essa chave fusível ela não abrir achando que é um curto-circuito, né? Então ela tem que ser projetada pensando na impedância, né? Na impedância dessa máquina elétrica. Aí corrente, tá vendo? Ó, toda a especificação dela aqui, ó. Tem a especificação do para-raio de redes, né? Que fica aqui no primário do transformador, ó, tá vendo? Primário em triângulo, o secundário em estrela, né? O cabeamento, ó, 4 condutores, né? É 3 vezes 4, ou seja, 12 condutores de 185 milímetros. Depois eu vou explicar o porquê disso. A medição, né, é indireta. Tem um TP e um TC, né, um transformador de potência, transformador de corrente, aferindo, respectivamente, tensão e corrente elétrica, né, para esse medidor aqui, né? Tem a proteção geral, que é de 800 amperes. Tem um quadro geral aqui, ó, que ele vai para vários quadros dentro da JC Distribuição, né? Então é um resumão completo, né? Um resumão completo da instalação elétrica. Inclusive, todos são trifásicos, né? Tá aqui A, B e C, né? Mas dependendo aí do projeto, se ele é monofásico, trifásico e existe alguma máquina aqui individual que é monofásica, você vai fazer o quadro de equilíbrio de cargas. Entendi, professor. Especificação do disjuntor de cada uma, do cabeamento, para onde que ela vai, ou seja, da onde que ela vem, que é da média tensão. Tem um transformador de 300 kVA, né? Inclusive o secundário dele, ele é 127/220. Aqui está invertido, né? Por isso que eu falei que a técnica é você pegar o menor valor de tensão. O menor valor de tensão é sempre o monofásico e o segundo, né? O segundo maior, né? Ou o maior deles, desculpa, né? O maior deles é sempre o valor bifásico. Geralmente não existe na especificação o valor de tensão é trifásico, eles não mostram. A gente é que calcula, tá? Até aqui, ó, exemplo, ó, vou pegar uma máquina que eu sempre mostro chuveiro, né? Vou pegar um tanquinho aqui, uma lavadora, ó,
tirei uma foto aqui para mostrar para vocês, ó. Ó. A especificação da lavadora, ela é monofásica, ó, porque ela só mostra uma tensão, né? Então não tem esse negócio de tensão menor, tensão maior. Ela mostra que ela é monofásica, 220. A frequência da rede é 60 Hz, né? Aqui Brasil é 60 Hz. A potência dessa lavadora turbilhão aqui, ó, 7 quilos, é de 400 watts de potência, né? Mostra aqui o modelo, né? Então, quando o equipamento é monofásico, ele só mostra a tensão e a frequência aqui. Quando ele é bifásico, ele vai mostrar, geralmente, quando é 220, ele mostra 380. Quando o monofásico é 127, ele mostra 220. Mas aí, para diferenciar, para falar que é bifásico, aí às vezes colocam aqui um 2 e aquela letra grega, o φ, né, que é para mostrar que ele é bifásico aí, né? Geralmente uma indicação, né, para não ter erro, né, para ligar esse equipamento no bifásico para ele ter um maior valor de tensão. Porque é o seguinte, uma máquina elétrica, por exemplo, um motor, tirando o motor universal, que é o de indução, né, outros motores e outras arquiteturas, não é interessante, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente aplicar um valor maior de tensão no equipamento, ele queima, né? Um valor menor, dependendo do tipo do equipamento, ele não queima, né? Uma lâmpada, ele tem uma tensão menor. Já uma máquina elétrica, que ela depende do giro ali do rotor, né? Os duende, lembra que eu falei? Os duende que faz ele girar, né? O giro ali do motor, ele tem uma pala e uma hélice que ele faz o arrefecimento, né? O arrefecimento desse motor. Então, se eu aplico um valor de tensão menor e é uma máquina elétrica, né, girante, ele não gira. E aí o indutor dele, né? O indutor dele vai ser aquecido e como ele não vai girar, não vai resfriar. Então ele não vai queimar, né, instantaneamente. Mas depois de algum tempo, se ele continuar energizado e não girar, ele pode queimar mesmo com a tensão menor, tá? Próxima aula, vamos falar dos itens. Então eu entendi, professor. Tem que ter esse tal de prontuário que a gente vai ver cada item dele aqui. E, inclusive, né, tem que ter no mínimo esse diagrama unifilar, falando o que está entrando aqui, se tem transformador, se não tem, né? Geralmente, para entrar no critério, tem que ter um transformador pelo menos de 112,5, né? O de 75, ele está fora dessa obrigação, né, dessa exigência, né? E vai ter que ter pelo menos esse diagrama unifilar para o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro poder ao menos, né, é, ver o que que essa instalação tem e, por exemplo, analisando esse diagrama aqui, né, ele não está completo, mas analisando esse diagrama aqui com as correntes, com a carga total aqui, ó, pela tensão trifásica, ele pode pelo menos saber a capacidade de corrente ou a capacidade de potência que esse QGBT tem no total, já que ele tem 800 e a tensão dele é trifásica, né? É 380 raiz de 3. Fazendo uma conta de padaria rápida aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a corrente, 800 amperes, multiplicar pela tensão trifásica, né? Que é 380 raiz de 3, que é basicamente 660 aproximadamente. Esse QGBT aqui, ó, ele tem uma potência, né, alocada, né? Ele suporta uma potência de 52 mil não, desculpa, de 528 mil, né? Ou 528 quilova, 500 528K de potência aí acumulada aí para ele, tá? 528 não, 52,8K, tá? Bons projetos, bons diagramas já tem a potência alocada aqui
que ele suporta. Então, vocês viram que só pegando a corrente elétrica do disjuntor aqui, né, eu já consegui inferir essa potência. Quando não tem, né, mesmo eu olhando lá no painel, no quadro, fica mais difícil. Por isso que a norma de segurança no trabalho, né, as instalações, né, recomenda que tenha pelo menos esse diagrama. Falou? Então é isso, galera. Vou parar aqui a gravação, né? A gente se vê na próxima semana aí.